Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a resolução do VAIS 1, tá? Da semana 29. A gente já tem na tela aí a primeira questão que fala sobre o princípio de Pascal. Então, ele fala aqui no início sobre o princípio de Pascal, que quando eu aplico uma força aqui desse lado, a pressão ela é integralmente ela vai integralmente aqui para qualquer ponto, na verdade, desse líquido, tá bom? Então, eu posso dizer que a pressão aqui no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Lembrar que a pressão é força sobre a área, né? Beleza. Ok. Cuidado que a gente deve tomar em relação às unidades, tá? A força 1 ele já deu, que foi 50 newtons. A área 1, ó, 100 centímetros quadrados. Eu vou trabalhar com 100, tá bom? Eu vou trabalhar em centímetro quadrado para já que é uma relação aqui de proporção, né? A única coisa que eu não posso fazer aqui é deixar uma em centímetro quadrado e a outra em metro quadrado. Então aqui eu tenho minha força 2. Minha área 2 aqui é maior, né? Ela é 2 metros quadrados, ou seja, 2 vezes 10 a quarta. Ok? Eu posso fazer de várias formas aqui. Uma delas é simplificar aqui, ó, que vai dar 1 sobre 2, tá? É a metade, né? 50 é a metade. Posso fazer meio pelos extremos, vai dar 2 vezes F2 é igual a 2 vezes 10 a quarta. Passo esse 2 dividindo aqui, que vai cortar, né? 2 vezes 10 a quarta dividido por 2. Isso vai dar 10 a quarta, que nada mais é que 10.000 newtons. Beleza? A gente já tem o gabarito da primeira questão da prova de Física 1. Vamos seguindo. Sétima questão. A figura abaixo mostra 3 esferas, a esfera A, B e C, idênticas. Elas estão em repouso. Então, se está em repouso, a gente pode dizer que... E elas estão submersas, né? Ó, o peso é igual ao empuxo. Ok? O peso é igual ao empuxo. Certo. Vamos lá. Aí o que é que ele diz? Essas esferas elas estavam a 25 graus. Inicialmente. Depois ele pegou a esfera A e C e foram retiradas do líquido. A esfera A foi colocada em menos 5 graus, tá? E a esfera C, eu acho que teve uma confusão aqui, ó. Acho que a esfera C, a gente olha depois se tem um gabarito aqui. A esfera C foi colocada em 90 graus, porque ele disse que tirou a esfera A e C, né? Beleza. Depois de entrar em equilíbrio térmico com o freezer e com o forno, as esferas A e C são colocadas dentro dos líquidos nas posições anteriores. Então vamos lá. Essa esfera A ela foi colocada em menos 5 graus. Ela estava em 25 e vai ficar em menos 5. A temperatura dela diminuiu. Significa que o volume dela vai diminuir, né? Se a gente lembrar que ΔV é V0 gama ΔT, esse ΔT aqui ele vai dar negativo, né? A temperatura diminuiu. Então a variação de volume vai ser negativa. Então se a temperatura diminui, a gente tem uma redução do volume, mas a massa é a mesma. E isso implica o quê? Que ó, o peso é o mesmo, porque a massa é a mesma, porque peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Só que, na hora que eu calculo o meu empuxo, vamos olhar só para o A, tá? Como o volume dele diminuiu, tá bom? O empuxo diminuiu. Então, o empuxo de A diminuiu. Beleza? Já no C, o que é que aconteceu? A temperatura aumentou, logo o seu volume aumentou. Se o volume aumenta, o empuxo aumenta. Então vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou pegar essa borracha aqui. Pegar essa borracha. Vou fazer o seguinte. O B, como ele continua aqui, né? Eu vou dizer que o peso dele é igual ao
Oh, meu Deus. Peso para cima, hein? O peso dele é igual ao empuxo. Beleza. Já no C, o volume dele aumentou, né? O empuxo aumentou. Então o empuxo é maior do que o peso. Lembrando que o peso é o mesmo, tá? Vou botar aqui, o peso é o mesmo. Já no A, como o volume diminuiu, então o empuxo diminui. Beleza? Então, ó, como no A o peso é maior do que o empuxo, ele vai afundar. No B é igual, ele fica exatamente onde ele estava. E no C, como o empuxo é maior, ele vai subir. Ele vai subir para cima. Não vai subir para baixo, vai subir para cima. Então a gente tem que a alternativa seria essa letra C, ó. C de casa. A gente tem aqui o B afundando, o A afundando. O B continua onde está e o C vai flutuar. Beleza? Vamos lá. Oitava questão. A oitava questão aí ela fala, ó. Vamos lá, vamos dar uma lida. Deixar o feijão de molho, aí ele deu a densidade aqui da água, né? De um dia para o outro, antes de cozinhá-lo pela manhã, era algo recorrente na casa das avós. A prática, conhecida como remolho, tirava do feijão substâncias que poderiam, por exemplo, dar gases. O hábito que foi sendo deixado para trás. É mesmo benéfico para a saúde, segundo especialistas do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP. Quando os grãos de feijão eles ficam de molho entre 8 e 12 horas, além de acelerar a etapa de cozimento por conta da pré-hidratação, é possível eliminar ou dissolver alguns componentes considerados antinutricionais. Outros componentes responsáveis pelo desconforto abdominal e pela formação de gases e flatulências após o consumo do grão também podem ser eliminados pelo remolho. É o caso da rafinose e da estaquiose, oligosacarídeos que, em vez de serem digeridos, são fermentados no intestino grosso. Alguns tipos de feijão eles afundam, enquanto outros flutuam na água, nesse período de 8 a 12 horas. Sobre esse relato, e com base em seus conhecimentos de hidrostática, assinale a alternativa correta. Beleza. Alternativa A. Os grãos de feijão que afundam apresentam densidades menores do que 1. Falso, né? Porque se a água tem densidade igual a 1, para ele afundar, ele teria que ter uma densidade maior do que 1 e não menor. Falso. Os grãos de feijão que afundam apresentam densidades maiores do que 1. Beleza, foi isso que eu falei anteriormente, né? Os grãos de feijão que afundam apresentam densidades iguais a 1. Falso. Para ele afundar, ele tem que ter uma densidade maior, né? Os grãos... Opa, disse que é falso e coloquei verdadeiro. Os grãos de feijão que flutuam apresentam densidades maiores? Falso. Que apresentam densidades maiores, eles vão afundar. Os grãos de feijão que flutuam apresentam densidades iguais a 0,5. Eu posso dizer que isso é falso, porque eu não posso precisar qual a densidade de cada feijão. Vai ter feijão que, dependendo da densidade dele, né? A gente tem uma densidade que é menor do que 1, tá? Mas a gente não pode precisar aí que ela é metade de 1.
Beleza? Agora se ele dissesse, o meu feijãozinho aqui, ele tá aqui, ó, com a metade dentro d'água e a metade fora, certo? Aí a gente poderia chegar nessa conclusão. Nona questão. Um homem de 70 quilos está sendo sentado no fundo de uma piscina conforme mostra a figura anexa. Considere que o volume total do corpo desse homem ele é de 0,09 metros cúbicos e que a densidade da água é 1 vezes 10 a terceira. Qual é o valor em newtons da força normal de contato entre o homem e o fundo da piscina? Beleza. Então o homem está aqui, ó. O homem está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Para cá eu tenho o peso dele, tá bom? Para cima eu tenho o nosso empuxo, mas aqui eu tenho uma força normal, né? É uma força de contato. Essa força é para cima, porque a gente está vendo aqui uma reação, né? Uma reação da superfície no homem. Então, como ele está em equilíbrio, a gente pode dizer que empuxo mais normal igual ao peso. O empuxo nada mais é que a densidade do líquido, o volume que está submerso vezes a aceleração da gravidade. E o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A densidade do líquido é 1000. O volume que está submerso é exatamente o volume do homem, né? Que é 0,090 vezes 10 mais N. A massa do homem é 70 e a aceleração da gravidade é 10. Ó, 900 mais N igual a 700. O meu N aqui ele está dando ó, menos de 200, né? O que é estranho, porque é como se o homem tivesse, ao invés de recebendo uma força da superfície aqui, né? Tivesse fazendo uma força para baixo. Mas aí no caso, a gente teve provavelmente um probleminha aqui na elaboração. Ele perguntou qual o valor em newtons da força normal de contato entre o homem e o fundo da piscina. Se a gente olhar o fundo da piscina aqui, eu tenho o peso do homem e como reação a esse peso eu tenho a normal, tá bom? Então, um pequeno detalhe aqui, mas o gabarito seria a letra D, né? Seria a letra D. Mas tinha esse pequeno detalhe aqui, que essa força normal eu não poderia dar negativo. Por quê? Porque o empuxo ele está dando maior do que o peso. Então ele deveria subir. Ele ia subir, né? Ele ia subir. Tá bom? A não ser que essa força de contato, ela seja... Essa força de contato é como se ele estivesse fazendo uma força para baixo, tá bom? Uma força para baixo. Mas a resolução é basicamente essa. Ok? Então, mais uma vez explicando aqui, o empuxo está dando maior do que o peso. Então, ele subiria, né? Ele subiria. Porque a força normal está para cima também. Hidrostática é o estudo dos fenômenos físicos que ocorrem em fluidos em equilíbrio. Sobre esse tema, qual das afirmações seguir é verdadeira? Ok. O princípio de Pascal afirma que a resultante das forças de um fluido sobre nele inverso é igual ao peso do fluido deslocado. O teorema de Steven afirma que o aumento da pressão num líquido incompressível se transmite em todos os pontos. A força de empuxo num barco no mar, água salgada, é maior do que o empuxo nesse mesmo barco no rio. Calma. A força de empuxo num barco no mar com água salgada é maior que a força de empuxo nesse mesmo barco sem sal, água sem sal. Para o mergulhador 100% imerso num lago, quanto mais para o fundo ele se desloca, maior será a força de empuxo. O corpo dentro da água tem o mesmo peso
que teria se estivesse fora da água. Então, o que é que a gente deve observar aqui, ó? Pelo que eu estou lendo aqui, a gente tem duas possíveis respostas. Uma seria a força de empuxo. Lembrar que o empuxo ele vai ser o quê? Ele vai ser a densidade, o volume submerso e a aceleração da gravidade. A força de empuxo na água salgada. Na água salgada a gente tem uma densidade maior, né? É maior, o empuxo é maior. O empuxo num barco. Então aqui está meu barco. Vou pegar meu barco aqui, ó. E ele está na água salgada. Então ele fala, o empuxo no barco. Se a densidade da água é maior, então o barco, o que é que vai acontecer com o meu barco aqui? Ele vai, ó, flutuar, né? Ele vai flutuar. Beleza? Ele vai, o volume dele vai diminuir também. Porque você pode pensar, não, beleza. Se o volume, se a densidade aumenta, aqui, o empuxo aumenta. Você pode pensar, não é isso? A densidade aumenta, o empuxo aumenta. Só que o volume deslocado ele diminui, né? Ó, o volume deslocado ele vai diminuir. Ok? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se você pegar um objeto, ele vai ficar aqui, ó, uma determinada densidade. Se você colocar ele numa região com a densidade maior, beleza, a densidade é maior do líquido, mas o volume submerso diminui. A gente tem que lembrar que o empuxo, nesse caso aqui, ó, como ele está flutuando, né, o empuxo é igual ao peso. O empuxo é igual ao peso aqui, tanto nesse caso como nesse, tá? E o peso do barco ele não muda. Se o peso do barco não muda, o empuxo dele não muda. Certo? Então a ideia é essa, ó, que a densidade aumentou, beleza, mas o volume que está submerso diminuiu. Já nessa letra E é uma letra incontestável. Por quê? Ele fala, o corpo dentro da água tem o mesmo peso que teria se estivesse fora da água. Sim, porque o peso ele é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. A massa do corpo ela não muda, tá? A massa do corpo não muda nem a aceleração da gravidade. Então, quando você for resolver uma questão e, por exemplo, você viu que a letra C é uma letra possível, você, beleza, é essa letra. Tome cuidado e leiam as outras alternativas, tá bom? Porque mesmo que essa cause dúvida em você, essa daqui, ó, não dá pra gente contestar. Porque se a massa do corpo não muda e nem a aceleração da gravidade dele muda, então a gente diz que o peso dele é o mesmo. Certo? Então, ó, só reforçando a letra C, tá bom? Ele vai flutuar mais. E, ó, ele vai flutuar mais, tá bom? A densidade aumentou, mas o volume submerso diminuiu, ó. Ok? E como ele fica em equilíbrio, o empuxo ele vai ser igual ao peso. E como o peso não muda, o empuxo vai ser o mesmo nos dois casos. Beleza? Então essa daí, acho que termina, né? A resolução do RAIS 1. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir lá no portal, ou até mesmo semana que vem na mesa de dúvidas, tá? A gente está esperando vocês lá na mesa de dúvida. Tá sendo um bate-papo muito proveitoso e eu espero vocês lá na semana que vem. Mas pode mandar dúvidas lá no portal, tá bom? Que a gente vai tirando. Beleza?
Um abraço a todos.